Professora, quando inicia a avaliação de uma criança? Sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo hoje. Estamos iniciando um novo ano letivo, né? E nesse momento o nosso foco está nos processos de acolhida e no planejamento, certo? Eu acho que a essa altura do ano ninguém está pensando em avaliação. Acertei? Você está pensando em avaliação agora? Pois é, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe quando começa a avaliação dos seus alunos? Ela começa exatamente agora. Como assim, Kathleen? Você pode estar pensando. É isso mesmo. A avaliação começa a partir do primeiro contato que você tem com a sua nova turma ou com os seus novos alunos, caso sejam alunos que estejam ingressando aí no decorrer do ano letivo. E por que começa já no primeiro dia? Porque é nos primeiros dias, nas primeiras aproximações, que você vai ir criando as suas primeiras impressões. Você vai se aproximando das crianças e começando a entender como é o jeitinho de cada um, quais as preferências, né? Então, eu quero te dizer que aos poucos você pode sim, junto com a acolhida, junto com o planejamento, começar a se organizar para fazer os seus registros. E o que é que você vai registrar a essa altura do ano? Você vai registrar aquilo que mais lhe chama a atenção nesses primeiros contatos com as crianças. O que elas gostam, o que elas não gostam, quais são as características, as demandas, talvez as fragilidades que ela já expressa, que você já percebe, que você já conseguiu observar e captar aí. E tenho algo bem importante para te dizer. Esses primeiros registros são talvez os mais importantes do ano. Por quê? Você poderia me perguntar. Porque eles vão servir de parâmetro. É a partir deles que você vai conseguir perceber qual foi a evolução da criança. Então, se a criança começou a partir desse ponto aqui, né? Lá em fevereiro, lá em março, inicinho do ano letivo, você percebeu esse cenário aqui, essas características em relação a ela. Depois você vai continuar registrando, observando, registrando, utilizando diferentes instrumentos de registros de avaliação. São essas informações aqui que vão te ajudar a entender, bom, como é que ela foi indo, que caminhos ela foi trilhando, como ela foi evoluindo. Será que ela deu alguns passinhos para trás, talvez, para se sentir mais segura, pegar um fôlego e aí sim avançar nos seus conhecimentos, no seu desenvolvimento como um todo? Então, essas primeiras observações e registros são os mais importantes. Além disso, conforme você vai conhecendo o seu grupo e de acordo também com os objetivos do nível em que você atua, você vai conseguindo ter mais clareza e estabelecendo a sua intencionalidade pedagógica. E por que isso é importante? Porque a sua avaliação precisa caminhar lado a lado com a sua intencionalidade. Se nós formos pensar lá no ensino fundamental, né, já nos alunos um pouquinho maiores, o professor não pode elaborar nenhum tipo de instrumento avaliativo, um trabalho, uma prova, um tema de casa, uma pesquisa que esteja desalinhada à sua intencionalidade. E na educação infantil ocorre a mesma coisa. O planejamento, as propostas, os materiais, os contextos, as pautas de observação, tudo isso precisa ser planejado, pensando no quê? Tendo parâmetro o quê? A intencionalidade do professor. E por que eu estou falando sobre a intencionalidade agora? Porque nós temos dois parâmetros para avaliar as crianças. O primeiro deles é justamente a intencionalidade. Existe um parâmetro que não tem como finalidade comparar uma criança a outra, mas é um parâmetro fixo, é um parâmetro sim importante para que eu possa perceber, bom, nesse parâmetro aqui, quão perto a criança chegou? O quanto ela se aproximou desse parâmetro? Ela conseguiu abranger aquilo que a gente gostaria? Ela conseguiu atingir esse objetivo? Ela conseguiu chegar a esse ponto que nós tínhamos inicialmente pensado que ela poderia chegar? Porém, além deles, outro parâmetro muito importante é a própria criança. E você lembra que no início desse vídeo eu disse que aquelas primeiras observações e registros eram as mais importantes? Pois é, por quê? Porque é a partir delas que você vai conseguir perceber como é que está a criança, qual é a evolução dela em relação a ela mesma. Então, são dois parâmetros.
Um que é externo, é um objetivo, é uma intencionalidade que foi delimitada e organizada pelo professor ou até pelos documentos legislativos, né? E outro que é a criança por ela mesma. Resgatando, então. Não podemos começar a pensar, nos preocupar com a avaliação no final do bimestre, do trimestre ou do semestre. A avaliação começa agora, já nesse momento, se ainda não começou para você. Então, ponto 1 para te ajudar. Organize uma sistemática de observação e de registros. O que você vai registrar? Quando você vai registrar? Quem serão as crianças que você vai observar? E qual a sua intencionalidade nessa observação e nesse registro? E o segundo ponto, tenha clareza da sua intencionalidade, porque ela também é um parâmetro importante para a avaliação de cada uma das crianças. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e me siga também nas outras redes sociais. Tchau, tchau!